agora empossado de fato, Allende, a Unidade Popular, vai dar início ao seu caminho democrático para o socialismo. Eles começam pegando de volta as riquezas básicas, né, as minas do Chile. Através do Estado, eles vão adquirir a maioria dessas minas, né? Esse capital estava todo na mão de estrangeiros. Posteriormente vai vir a nacionalização dos bancos. Ele também vai trabalhar em reforma agrária pesada, e isso vai ser um tanto quanto acelerado, porque, como eu havia falado anteriormente, existia uma pressão vinda do povo também. Então a gente vai ter uma revolução vinda de baixo também. E a nacionalização das principais empresas produtivas do Chile, né? Esses serão os principais 4 pontos que Allende vai alterar. Em maior ou menor extensão, a população chilena via essa revolução acontecendo, né? Alguns com entusiasmo, né? E outros contra a vontade. A burguesia ali, ela não tinha tanta vontade assim que essa revolução acontecesse, ela não via nenhum tipo de vantagem nisso, né? E várias coisas foram mudando. Algumas coisas tanto quanto abruptamente, como a reforma agrária, né? Ela foi feita em 1 ano e meio, e a maioria da população que viu de fato essa revolução acontecendo foi a população rural, devido a essa reforma agrária. Mas também Allende vai implementar vários programas, né? Allende ele era médico, então ele vai implementar um programa de saúde, onde ele vai ampliar o atendimento para a população de classe mais baixa. Ele vai garantir leite, pelo menos 1 litro de leite por dia. Ele vai garantir emprego, né? Vários programas são iniciados, e a grande maioria da população do Chile é de alguma forma impactado com essa revolução que ele começa. Economia no Chile. A economia no Chile, nessa altura, estava sendo comandada por um membro do Partido Democrata Cristão, que era o Sérgio Bitar, um economista. E ele vai tomar algumas atitudes, né? Por quê? Porque o Chile já vem de uma recessão desde o presidente anterior, o Frei. Então vai haver ali uma injeção de dinheiro dentro da economia. Esse dinheiro inicialmente vai ajudar a economia a se reerguer, né? Vai haver também aumento de salário significativo dentro das empresas do Chile. E inicialmente essa injeção de dinheiro ela vai dar um up na economia chilena. Só que posteriormente, por outros fatores, ela vai começar a causar inflação. Só que a inflação no Chile é um problema que já tinha muito tempo, né? Ela não começa com Allende, ela vai se agravar por diversos motivos, e um dos motivos também, não só esse, né, mas um motivo muito impactante nessa economia é a questão da interferência externa, né? Os Estados Unidos eles fizeram tudo o que podiam para minar esse governo de Allende, né? Eu já tinha comentado isso, era uma das estratégias deles, minar de forma econômica o governo para que houvesse ali algum tipo de levante popular. Então eles tiraram créditos, né? Tiraram ajuda tecnológica, e quando essa ajuda, que eu falo assim, importação, tecnologia, tá? O Chile comprava importação de tecnologia, só que isso é comprado em dólar. E a reserva de dólar do Chile, ela estava acabando, né? A gente vê isso hoje na Argentina. A Argentina hoje ela não tem uma reserva de dólar muito grande. Um dos motivos dos problemas econômicos da Argentina é esse. O Brasil ele tem uma reserva econômica de dólar robusta, se não me engano é mais de 350 bilhões de dólares. Então a gente ainda consegue suprir alguma coisa. Então, com o encarecimento de matéria-prima, o encarecimento de energia, o Chile precisava comprar tecnologia, precisava importar coisas, e a reserva de dólar deles acabando, isso começa a dificultar. Crédito não tinha, né? Os Estados Unidos tinham conversado ali, mexido nos pauzinhos dele para que o Chile não conseguisse crédito de forma alguma com ninguém. Então, com todo esse contexto, vai acontecer uma escassez. Por quê? Porque o Chile não estava conseguindo fabricar, né? Não estava conseguindo atender uma demanda, né? Houve um aumento no salário, então as pessoas consomem mais. Então as fábricas não conseguiam atender por conta de todo esse contexto que eu passei. E isso vai gerar o que já era esperado, uma revolta popular, principalmente na classe média, né? Porque a classe média não tinha o consumo que ela estava acostumada a ter. Então vai ser gerado ali um pânico, né? Um tanto quanto programado também, e a classe média vai fazer um levante. Aqui vale ressaltar um ponto, né? Que o Chile ele não tinha uma economia socialista de fato, né? Apesar de ter feito algumas reformas, né? Como
a estatização das minas de cobre, a estatização dos bancos e etc., reforma agrária, mas ele ainda não era uma economia planificada, né? Ele ainda era uma economia capitalista, era uma economia de mercado. Então ele dependia desse capital estrangeiro. Isso prejudica muito o Chile, porque o capital estrangeiro estava todo bloqueado, né, pelos Estados Unidos. Então vai começar uma batalha pelo Chile, uma batalha política. Allende, tentando solidificar ali sua via esquerda, né, ele vai convidar o Fidel Castro para passar alguns dias no Chile, para tentar apaziguar ali o MI, que era um movimento de esquerda revolucionária. Então, mas isso era uma faca de dois gumes. Por quê? Porque, por um lado, ele podia mobilizar a esquerda, que apoiava ele, com a vida de Fidel para o Chile, mas ele também poderia atiçar os seus oponentes, né? Como se ele estivesse dando algum tipo de sinal que estava indo mais para uma questão revolucionária e tomada de poder da democracia chilena ali, que não iria acontecer, né? Inclusive Fidel ele era contrário a essa via, né? Ele achava que aquilo ali não ia dar certo, né? Que de alguma forma as forças imperialistas dos Estados Unidos iriam interferir ali, como a gente vai acabar vendo o que aconteceu de fato. A direita, então, ela vai usar uma tática que hoje a gente já conhece, mas no momento era uma tática nova, que é uma passeata de mulheres de classe alta e de classe média, que vão fazer uma passeata com panelas vazias, né, um panelaço com suas empregadas também, em protesto por uma escassez de alimento, que não estava acontecendo de fato, né? Era uma coisa rara ali naquele momento. Não estava havendo de fato uma escassez grandiosa de alimento. Essa passeata ela vai ser ali protegida por um grupo neofascista, né? Pátria e Liberdade, um grupo paramilitar. Os democratas cristãos também vão convocar uma passeata, né? Contra a violência, contra o sectarismo, a fim de criar ali um certo movimento de direita, digamos assim, indo de encontro com o governo de Allende. É então que em outubro de 1972 vai haver uma paralisação de caminhão numa província do sul do Chile, né? Só que isso não repercute de grande forma, e a associação, né, dos caminhoneiros ela vai convocar uma paralisação nacional, né? A gente viu isso aqui no Brasil, tempos atrás, uma paralisação nacional dos caminhoneiros, e isso também vai impactar bastante ali nas questões políticas e populacionais do Chile. Na semana seguinte, como se tivesse sido algo muito bem planejado, outras associações também vão aderir a essa greve, né? Vai ficar conhecido como greve de outubro. Vão ser taxistas, médicos, construtores, varejistas e vários outros ramos ali vão fazer greve. De certo modo, parte da população ela vai querer continuar trabalhando, né? Essas greves ela parte dos patrões, né? Não parte tanto da população. Em 21 de outubro de 1972, o real motivo de todas essas paralisações vai ser demonstrado, né? Essas associações elas vão exigir um plebiscito, né, para rever a questão da socialização das fábricas, dentre todas as outras políticas que Allende tinha mudado, né? A questão da reforma agrária, a questão da nacionalização dos bancos, controle de preços, mercado clandestino, tudo isso eles querem que seja revisto, né? Esse era o real motivo de toda essa paralisação. Também era exigido que Allende assinasse a lei de armas, né? Eu não sei de quem parte isso, no livro não fica muito claro de onde parte, mas começa a ter um movimento para que seja assinada uma lei contra as armas, onde o exército ele ia ter liberdade para, sem qualquer tipo de mandato, buscar armas em qualquer lugar. Se receber uma denúncia, tal lugar tem arma, o exército ia lá, ia fazer uma busca sem mandato mesmo e tomaria qualquer tipo de arma que não fosse legal. No final a gente vai ver que isso foi meio que usado para articular o golpe, né? Porque acreditava-se que de alguma forma alguns revolucionários ali de esquerda poderiam estar armados, ou então até mesmo a questão dos sindicatos nas fábricas, mas no final vai demonstrar que não existia um número de armas que eles imaginavam que tinha.
A resistência de esquerda, inclusive, vai ser bem fraca. Em todo o Chile vai ser esse contexto de confronto, né? Confrontos políticos e confrontos físicos de fato. Os neofascistas do Pátria e Liberdade e os revolucionários do MIR vão se confrontar. O Carlos Prates era um comandante, ele assumiu no lugar do René Schneider, que foi assassinado lá em 1970, na tentativa de sequestro que eu tinha comentado, e ele também era um legalista, né? Com ele ali no comando, os pró-golpe não veriam chance de aplicar esse golpe em Allende. Ele convence Allende a assinar a lei de armas, né? Assim como convence também as associações a parar as greves de outubro. Vai haver uma tentativa de golpe, né? Um tancaço, digamos assim, ali por um único comandante, né? Vai ser bem fraca e isso vai provar de fato, ele era um comandante neofascista, isso prova de fato que com o Carlos Prates ali não teria chance, porque o Prates ele intervém logo, né? E acaba com aquela tentativa de golpe, vai ser algo bem rápido. Então isso de fato vai comprovar para os pró-golpe, para os Estados Unidos e para a CIA que enquanto aquele comandante estivesse ali, não haveria chance alguma de um golpe militar de fato acontecer. Mas apesar de não ter chance até o momento, o exército ele tinha a legalidade do lado dele, né? Como a lei de armas foi assinada, eles começam a pressionar de forma violenta. Entre julho e agosto de 1973, eles vão começar várias buscas por armas em universidade, favela, empresas, em vários locais. Como eu falei, eles não vão encontrar nada de significante, né? Mas foi empregada certa violência nessas buscas. E ainda em agosto de 1973, os democratas cristãos vão se unir aos nacionalistas no Congresso para aprovar uma declaração colocando em xeque o governo de Allende. Né? Devido a todo o contexto que estava acontecendo, eles não viam mais legitimidade nesse governo de Allende. Isso era uma desculpa política que os militares precisavam para dar início a, de fato, o golpe militar no Chile. Vai haver uma tentativa ali do MIR de armar o povo, né? Mas não vai dar certo. E então, em agosto, só existia entre a via democrática socialista de Allende e o golpe. Entre esses dois só havia o Carlos Prates, que era o comandante das Forças Armadas. E na última jogada ali, né, dos golpistas militares, o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar uma mulher com cabelo curto e com trajes masculinos e vão botar para ficar agredindo verbalmente o Carlos Prates. Como as tensões, né, já estavam ali à flor da pele, o Carlos Prates vai pensar que foi alguma tentativa de terrorismo, algo do tipo, né? O seu antecessor, houve uma tentativa de sequestro e assassinato dele, e vai sacar a arma, e só então ele vê que é uma mulher. Isso vai desestabilizar totalmente ele. Outras mulheres de comandantes vão até a casa dele fazer um pequeno protesto. Já era de conhecimento de que quem tinha mandado essas mulheres eram seus maridos, né, para tentar de alguma forma desestabilizar o Carlos Prates. E isso vai funcionar porque ele vai renunciar, né? E aí então quando ele renuncia, ele aconselha o Salvador Allende colocar no seu lugar o Augusto Pinochet. Então ele vai indicar o Augusto Pinochet, né, como sendo um bom substituto para ele, e até o momento ele era, né? Até o momento ele era um comandante ali, um membro do exército que era legalista, né? Só que ele vai mostrar que não, que eles já estavam com o golpista. O livro que eu usei para fazer esse vídeo como base, ele não foca muito nessa virada de Pinochet, né? Eu não sei se tem alguma fonte que traga essa virada de Pinochet, ou se ele já tinha algum tipo de conspiração por debaixo dos panos para dar o golpe. Fato é que o Prates ele vai indicar o Pinochet e o Pinochet ele vai aplicar o golpe militar ali no Salvador Allende. No final de agosto, a juventude comunista vai procurar Allende. Estavam acontecendo muitos blackouts porque redes elétricas estavam sendo explodidas no Chile. Eles procuram Allende para falar, para ter algum tipo de apoio para tomar uma posição contra os fascistas. Porque para eles, quem estava explodindo a rede elétrica do Chile eram os neofascistas do Pátria e Liberdade. Então, Allende vai dizer o seguinte: vocês acham que eu não sei o que está acontecendo no Chile? Que são vocês que sabem o que está acontecendo? Vocês acham que o Pátria e Liberdade fascista que está explodindo as torres de eletricidade? Vocês estão errados. É a marinha chilena que está explodindo.
4 de setembro, o Allende ele ainda vai comemorar, né, mais um ano da sua eleição. Ele chega a comemorar com o povo ali, vai ter uma passeata de apoio do povo ainda ao presidente Allende, mas em 11 de setembro, de fato, culmina o golpe. Allende vai ter uma guarda pequena ali, ele parte por La Moneda, o La Moneda é cercado por tanques, vai ter uma pequena tentativa de resistência da esquerda, mas não tinha a mínima chance, porque o exército já estava todo tomado. Allende vai se resguardar ali, ele não queria se entregar, né? Ele não queria, porque ele sabia que se ele se entregasse, de alguma forma ele ia legitimar aquele governo, né? Aquele golpe. Os aviões vão bombardear o La Moneda, Allende faz alguns pronunciamentos no rádio, e então ele resolve se matar, né? Ele vai para uma sala e ele se mata ali. Ele prefere se matar do que se entregar. Na realidade, é oferecido para ele algum tipo de exílio por Pinochet, mas o que se sabe é que ele já tinha decidido que iria matar Allende. A visão geral era que o exército tomaria o poder, né? Iria apaziguar ali a violência civil, iria tentar reestruturar a economia chilena, mas no fundo não foi isso que aconteceu. A ditadura de Pinochet não vai ser nem branda e nem breve, né? Ela vai durar 17 anos e matou muitas pessoas, entre civis, políticos e algumas pessoas famosas, como o cantor e compositor Victor Jara, o ganhador do prêmio Nobel Pablo Neruda, dentre tantas outras milhares de pessoas. A economia da ditadura chilena ela vai atingir seu auge em 1981, né? O Chile ele vai virar um laboratório neoliberal. Vão ser ali vários economistas conhecidos como Chicago Boy, que eram economistas que tinham como principal teórico o Friedman, ali da escola de Chicago, Milton Friedman, né? E muito dessa economia que vai se recuperar é um pouco da parte do cobre. Isso é uma coisa que o Pinochet ele não retrocedeu. Eu acho que foi a única política ali que o Allende tinha tomado que o Pinochet não volta atrás, mas o restante das políticas todas ele volta atrás, né? Saúde, reforma agrária, a questão do capital estrangeiro ali, e a redistribuição de renda vai voltar a ser o que era antes, né? Poucas pessoas vão ver a realidade desse crescimento econômico. Questões macroeconômicas, o Chile vai ficar bem visto, digamos assim. Porém, a questão da população como todo, que tinha visto uma melhora na Revolução ali de Allende, eles não vão mais ter a mesma visão. Hoje o Chile ainda passa por alguns tipos de problema, porque a aposentadoria foi privatizada também, e aí eles têm algumas coisas, vira e mexe aparece algum tipo de notícia com relação a isso. E até que ponto a gente pode chamar de milagre econômico se boa parte da população perdeu todos os direitos que foram adquiridos durante o governo de Allende. Bem, essa foi um pouco da história de como se deu, né, as eleições ali do governo Allende, a tentativa de implementação do socialismo através de uma via democrática. O primeiro presidente marxista, socialista, de fato, a ser eleito de forma democrática, como ela terminou culminando em um golpe militar que durou 17 anos e prejudicou muito a população do Chile. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe o like, né? Se inscreva no canal, isso é muito importante para que de alguma forma isso seja relevante aqui para o YouTube. Eu agradeço mais uma vez e valeu!